Querido Deus no céu, agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos. Agradecemos pelas mensagens que nos trouxe até aqui. À medida que nos dirigimos para tempos sem precedentes, oramos por mais compreensão, não do que vai acontecer amanhã, mas do que aconteceu, do que aconteceu no passado, em que história estamos vivendo no momento, para que possamos entender o futuro. Então, guie, direcione nossos pensamentos e nossa discussão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então quero continuar compartilhando pensamentos sobre a lei dominical. Eu não quero poder perder muito tempo revisando o que fiz no passado, exceto para dizer que um dos símbolos da lei dominical que derivamos de Atos 27 é Fábio Máximo. Quinto Fábio Máximo Gurgis. A delegação que foi liderada por Roma ao Egito em 272 a.C. E os pensamentos que eu vou compartilhar hoje sobre esse nome são baseados no feedback que recebi sobre os estudos anteriores. Eu sou grata por todos os feedbacks positivos e negativos. Tudo foi muito útil. Então, com base nisso, quero continuar os pensamentos sobre Quintus Fábios Máximos Gurgis. Então, isso tiramos de 272 a.C., que nós colocamos no período de tempo das guerras pírricas por causa do número 273. Isso nos trouxe para essa história aqui. O que fizemos foi olhar completamente para o nome dele. Quintus, sendo o prenome dele, quinto, sendo ele o quinto filho ou o quinto mês. É por isso que foi você chamado Quintus. Você nasceu no quinto mês ou você era o quinto filho. Fábio vem de feijões, favas, que eram usados para eleições e votações. Máximo, Gurgis, inundação máxima, que é a palavra que conectamos com a lei dominical por vários motivos que revisamos. E apenas para esclarecer, quando estamos falando sobre Fábio e estamos usando símbolos, o literal aqui não é votar. O literal é que eles eram literalmente fazendeiros de feijões. A aplicação espiritual é que aquilo é usado para eleições e votação. Então, não é o literal. Eles não eram chamados de Fábio por ter a ver com eleições. Eles eram chamados Fábio porque eram fazendeiros. Então, literal espiritual é uma regra que precisamos seguir ao usar símbolos. Então, o quinto filho é o quinto mês. Então, o que fizemos foi ir aos calendários, e fomos ao calendário romano na época de Quintus Fábios Máximos Gurgis. E se você nasceu em Quintilis, então você nasceu no quinto mês e frequentemente recebia aquele nome. Isso associamos a Trump, porque ele é o quinto presidente e também será o sétimo. E notamos em estudos anteriores que quinto e sétimo são a mesma coisa. Então, o calendário romano observa que o quinto mês é Quintilis, e logo reduzimos isso fomos para o calendário juliano. Então, aí e o gregoriano equivale ao Júlio, não? Foi alterado de Quintilis para Júlio por Júlio César. Ele nomeou em sua homenagem César, né, sendo palavra se referindo a elefante. E notamos que em julho deste ano, o ano das eleições, a Convenção Nacional Republicana seria realizada entre 15 a 17 de julho. Júlio César sendo muito significativo nesse período de tempo. Seu título oficial era ditador, e no final da sua vida ele foi chamado de ditador perpétuo. Um ditador dictator perpétuus. O que é ditador em perpetuidade, ditador para sempre? Ele estava precariamente equilibrado na cúspide entre o antigo sistema republicano e a nova autocracia que seria sob Augusto. Muitos romanos o tratavam como o primeiro imperador.
Ele era considerado o fundador do sistema de governo de um homem só. E uma das primeiras coisas que ele fez foi, quando se tornou ditador, foi anular o sistema de votação, quase democrática. Então, ele efetivamente começou a escolher os oficiais romanos ele mesmo. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Então, Júlio. E eu só quero citar um comediante, não, de televisão. Eu não sugiro que comediantes, não, sejam profetas, mas tomei nota disso em particular. Ele brincou com História Americana, volume 1, 1492 a 1877. Mas em gerações futuras, os livros didáticos serão chamados de História Americana, primeira quinzena de julho de 2024, porque é assim que a primeira quinzena de julho foi vista. E assim como esses eventos históricos enormes e significativos acontecendo na metade de um mês, quer dizer que ele fez uma piada no meio de julho. Então, ninguém negaria que o julho foi enorme, que foi enorme, um mês significativo, não? Mas um dos comentários que recebo regularmente, comentários semelhantes de várias pessoas, será que o nosso teste não é sexismo? Onde nós enxergamos sexismo aqui nesses eventos desse mês, e em particular a Convenção Republicana Nacional? Então, eu quero apenas repassar alguns dos eventos, e na verdade eu quero me concentrar em um evento de julho. Mas vamos primeiro rever os eventos do mês passado. Vou fazer o seguinte, apagar aqui. Deixar um espaço. Vou deixar mais espaço aqui. Bom, 1º de julho. Será que aconteceu alguma coisa significativa? Sim. A Suprema Corte dos Estados Unidos proferiu uma decisão sobre Trump versus Estados Unidos da América, que deu ao presidente dos Estados Unidos imunidade absoluta em atos oficiais. Então, este foi um caso judicial histórico. E veremos isso mais profundamente em alguns instantes. Então, esse é um dos eventos, é um evento significativo de 1º de julho. Trump contra os Estados Unidos. E Trump, dia 2 de julho, vemos o primeiro congressista democrata sair e pedir que o presidente Biden se afaste. Então, isso foi 2 de julho. 13 de julho, temos a tentativa de assassinato contra Donald Trump. (15 a 18 de julho). 15 de julho, a Convenção Nacional Republicana começa e o vice-presidente é anunciado como J.D. Vance. J.D., não é? E no 18 de julho, Trump eu vou escrever aqui, coroado. Esse é o linguajar que os jornalistas usaram, e mais que de uma ocasião. E logo vamos chegar ao 21 de julho. E foi quando o presidente Biden oficialmente se retirou da
candidatura presidencial. Ele anuncia a sua retirada e Kamala Harris anuncia a sua candidatura no 21 de julho. Então, 21 de julho, Biden se retira. Em 22 de julho, Harris é agora a oficial. Não, sim, ela é a presumível candidata presidencial. Então, vou escrever presuntiva, democrata, candidata, né? Porque ainda não aconteceu a Convenção Nacional dos Democratas. Então, vários eventos significativos que aconteceram neste mês. Então, uma pessoa que me escreveu, sugeriu que sentiram que a renúncia de Biden e a candidatura de Kamala Harris foram significativas, ou mais significativas, quando se tratava de sexismo do que os outros eventos. E achavam isso extremamente significativo, e eu não discordo. Realmente, 21 de julho é uma data significativa na história americana e se conecta a 2014 e à lei dominical. Então, eu achei isso um ponto válido. E o que eu queria abordar era sexismo, para que pudessem ver o sexismo nessa história. E você tem agora uma mulher negra, preta, representando direitos das mulheres e a interseccionalidade contra Trump, que representa sexismo e misoginia e nacionalismo. Então, assim como 2016. Então, eu acredito que é parte da história. Então, eles viram mais sexismo lá do que em qualquer outro evento de julho. Eu, no entanto, apontei que eles estavam perdendo a misoginia de 18 de julho. Eu tenho certeza que vocês leram, e espero que tenham lido, talvez 2 ou 3 vezes o artigo que foi colocado no Media Broadcast sobre o 4º dia da Convenção Nacional Republicana. Eu vou compartilhar isso. Isso é do jornal da página People's World. E eles têm vários artigos bons que compartilham os detalhes daquele dia. Mas isso é uma visão geral bastante boa do 4º dia. E o título é Este é o Mundo de Homens, a misoginia republicana em plena exibição. Na terceira noite da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Donald Trump entrou junto ao clássico de James Brown, é o mundo de homens, né? A Man's World. Então, independentemente disso, a mensagem foi clara. O Partido Republicano de Trump e a visão que ele tem para o futuro dos Estados Unidos. É o mundo de homens. Esse artigo e outros semelhantes a ele precisam ser lidos e compreendidos. Não vou repassar mas esse artigo, os eventos daquele dia com você, não vou repassar isso. Espero que você já tenha feito isso. Se você não consegue ver o sexismo no 4º dia dessa Convenção Nacional Republicana, então você precisa assistir. Pesquise no Google. As 6 horas de transmissão na C-SPAN e estão facilmente disponíveis. E quero dizer, que dia é hoje? Desde agosto, né? E da minha última olhada no YouTube, havia 11 apresentações do ancião Parminda, né? Deste último encontro campal, né? Não estou querendo... Tem muita coisa para assistir, né? E não quero nem sugerir que você deixasse de assistir os estudos, mas se você não consegue ver o sexismo e a misoginia do que aconteceu no 18 de julho, realmente você precisa investigar nisso, tá? Leia o artigo várias vezes e mesmo se você folhear as gravações, né, passar por elas por cima, valerá a pena. Então, vou falar sobre isso porque
é importante. Então, isso se destaca. Então, quero sugerir que o sexismo é um tema que se realmente atravessa todos os eventos de julho. Quero voltar para o dia 1º de julho, e é a decisão da Suprema Corte que traz a sua decisão no último dia do seu mandato. Foi uma decisão muito aguardada, que atrasou, a entrega desse resultado foi atrasada. Pelo que eu entendo, é por causa dos debates contenciosos, que ocorreram sobre essa decisão entre os juízes. Mas eles publicaram uma decisão de 6-3 divididas por linhas partidárias. Um caso que seus presidentes podem ser absolutamente imunes em processos criminais. Esse foi o caso movido por Donald Trump e seu advogado em um esforço para atrasar o processo movido por Jack Smith em Washington, D.C., pelas ações de Trump que tomou para anular a eleição de 2020, entre outras coisas, pressionado por Mike Pence a definir uma eleição diferente na contagem de votos. Então, se voltarmos para agosto de 2023, Trump é indiciado por um grande júri, por 4 acusações, todas relacionadas à interferência eleitoral, que incluía também o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. É a primeira vez que um caso criminal é movido, um processo criminal por supostos atos oficiais, que foi movido contra um presidente pela primeira vez, perante a Suprema Corte. E os advogados de Trump fizeram foi entrar com uma moção no caso de promotoria federal para rejeitar essa acusação. Eles citaram uma imunidade presidencial por causa de um caso anterior chamado Nixon versus Fitzgerald. E vamos explicar isso daqui a pouco. Eles disseram que os advogados de Trump disseram que queremos que este caso seja rejeitado. Estamos reivindigando imunidade presidencial. Os advogados de Trump argumentaram que as alegações de irregularidades eleitorais e fraude eleitoral eram onde os esforços para garantir a integridade eleitoral. Então, tudo que Trump estava fazendo foi feito de boa fé. E era que um de seus trabalhos oficiais como presidente e garantir a integridade eleitoral. Isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo seu trabalho. Ele estava era imune a processos porque ele estava fazendo o seu trabalho oficial. É a responsabilidade do presidente. Então, o Departamento de Justiça disse não. O que ele estava fazendo era criminoso. Não pode ser apoiado pela Constituição ou qualquer precedente legal. Então, isso foi levado ao Tribunal Federal. E então o caso foi levado a um tribunal distrital. Então, vamos dar uma olhada nisso. Esse caso é visto no tribunal distrital. E a juíza se chama Tanya. Estou escrevendo errado. Creio que se escreve com Y. Depois eu corrijo. Chutkan. É uma juíza. Tanya Chutkan, com Y, sim. Ela disse que presidentes não são reis. Não há imunidade geral para atos criminosos cometidos por presidentes. E ela deu todos os seus argumentos. Então, o que a equipe de Trump faz? Eles apelam. Apelam e vai para o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos da América, o circuito do Distrito de Colômbia. Então, vai para o Tribunal de Apelações do DC significa Distrito de Colômbia. O Tribunal de Apelações no Distrito de Colômbia.
e vai para um conselho de 3 juízes. Juízes são J. Michelle, Charles, Florence Waipan e Karen L. Henderson. Eu quero destacar que uma dessas, eu acho que Karen Henderson era indicada por Trump no seu mandato anterior. Então, isso chega então ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, para o Circuito e o Distrito de Colômbia. Eles ouvem os argumentos na disputa de imunidade. É um painel de 3 juízes. Então, o Tribunal Federal de Apelações concordou unanimemente com o Tribunal Distrital. Eu vou apenas trazer isso à tona. Essa aqui é uma resposta de 75 páginas. Eu quero ler apenas o começo. É 57 páginas. De Henderson, Charles e Penn, juízes do circuito, não? E eles vão dar sua opinião, uma opinião que é arquivada per curiam. Per curiam significa pelo tribunal. Eles não estão falando individualmente. Eles querem que o tribunal fale como um todo, em vez de por um único juiz, não? É um termo usado para decisões que são muito significativas. Significa dizer que isso é sem preconceito. Estamos falando? Então, Donald J. Trump foi eleito 45º presidente dos Estados Unidos no 8 de novembro de 2016. Ele foi empossado ao meio-dia de 20 de janeiro de 2017. Ele serviu até seu mandato expirar no meio-dia de 20 de janeiro de 2021. Naquele momento, o presidente Trump se tornou ex-presidente Trump e seu sucessor, Joseph Biden, se tornou presidente e começou seu próprio mandato de 4 anos. Embora essa sequência seja definida pela Constituição, ela não ocorreu pacificamente. De fato, no dia da eleição de 2020 em diante, o governo alega que o presidente Trump negou ter perdido sua candidatura para um segundo mandato e contestou os resultados da eleição por meio de pressão, de litígio e cargos estaduais e federais, a organização de uma lista alternativa de eleitores e outros meios. Sua suposta interferência na sequência constitucionalmente prescrita culminou com um comício em Washington, D.C., realizado no 6 de janeiro de 2021, o dia definido pelo Electoral College para o Congresso se reunir em sessão conjunta para certificar os resultados das eleições. O comício encabeçado pelo presidente Trump resultou em uma marcha de milhares até o Capitólio e na violação violenta do edifício do Capitólio. A violação atrasou o procedimento do Congresso por várias horas e foi somente na manhã do 7 de janeiro que os resultados das eleições presidenciais de 2020 foram certificados, nomeando Joseph R. Biden como futuro 36º presidente. Desde então, centenas de pessoas que violaram o Capitólio no 6 de janeiro de 2021 foram processadas e presas. E no 1º de agosto de 2023, em Washington, D.C., o ex-presidente Trump foi acusado em uma acusação de 4 acusações como resultado de suas ações desafiando os resultados das eleições e interferindo na sequência estabelecida na Constituição para a transferência de poder de um presidente para outro. O ex-presidente Trump moveu para rejeitar a acusação e o Tribunal Distrital negou a sua moção. Hoje, afirmamos que a negação para o propósito deste caso criminal.
criminal. O ex-presidente Trump se tornou o cidadão Trump com todas as defesas de qualquer outro réu criminal, mas qualquer imunidade executiva que possa tê-lo protegido enquanto ele serviu como presidente não o protege mais contra esta acusação. Então, essa foi a decisão deles. Este é um documento de 57 páginas, e os estudantes de direito constitucional disseram que este é o argumento mais infalível, uma análise infalível da Constituição que você pode chegar. E não há absolutamente nenhuma imunidade aqui. Então, não é uma leitura fácil, porque é muito jargão jurídico, mas se você puder ler as referências, né, ou ler por cima as referências, você vê que é muito sólido. Então, o Tribunal de Apelações do painel de 3 mulheres concordou com o Tribunal Distrital com Tanya Chutkan. Então, esse painel de Tribunal de Apelações do Circuito confirmou por unanimidade a decisão do Tribunal Distrital. Elas concluíram que as supostas ações de Trump não tinham nenhuma autoridade discricionária legal. Estou lendo de Wikipédia, não? Então, você pode procurar por si mesmo. Então, não tinha nenhuma autoridade discricionária legal. E ele é responsável no tribunal por sua conduta porque o ex-presidente Trump se tornou cidadão Trump. Lemos que o painel sustentou ainda que ex-presidentes não têm imunidade por supostamente violar leis criminais geralmente aplicáveis enquanto estiverem no cargo, especificamente para cometer crimes que neutralizariam o controle mais fundamental sobre o poder executivo, o reconhecimento e a implementação dos resultados eleitorais. Então, qual é o controle mais fundamental sobre o poder executivo do presidente? São os resultados das eleições, são os votos, e neutralizar esses votos é um ato criminoso. O painel observou que, embora a doutrina da separação dos poderes possa imunizar atos discricionários legais, ela não impede o processo criminal federal de um ex-presidente por cada ato oficial, e que a imunidade presidencial absoluta colapsaria no nosso sistema de poderes separados, colocando o presidente além do alcance de todos os 3 poderes. Então, o que elas disseram? Se você der imunidade absoluta ao presidente, isso colapsará a separação dos 3 poderes. O painel concluiu que não podemos aceitar que o cargo de presidência coloque seus antigos ocupantes acima de toda a lei a partir de então. Certo. Mas, em 1º de julho, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu o contrário. A resposta deles hoje é amplamente sim. O ex-presidente Donald Trump tem o direito a níveis expansivos de imunidade de processo criminal por quaisquer atos oficiais que ele cometeu enquanto estava no cargo. E foi uma decisão de 6 contra 3. A dissidência, nesse caso, foi de 3 juízas. Temos aqui a Suprema Corte. Tanya Chutkan diz não, sem imunidade. Sem imunidade. O Tribunal Distrital de Apelações confirma sem imunidade. Então, as 3 juízas liberais na Suprema Corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Jackson Brown elas dissentem.
sem imunidade. Então, aqui temos 7 mulheres. 7 mulheres que vão discordar de 6 juízes conservadores na Suprema Corte, 5 dos quais são homens, e a única divisão entre esses 6 juízes conservadores é pela Amy Coney Barrett. Então, ela dá uma concordância parcial. Então, com a decisão que é proferida pela Suprema Corte, o juiz-presidente Roberts dá a opinião do tribunal. Os outros 5 juízes concordam, mas a juíza Amy Barrett, ela apenas dá uma concordância parcial, porque ela, na verdade, discorda de algumas das maneiras como eles chegaram às suas conclusões. Não? Metodologia ruim. Então, ela vai discordar, vai concordar com suas conclusões, mas vai discordar com como eles chegaram a essas conclusões. Então, 7 mulheres se levantaram e disseram não há imunidade presidencial contra esses 5 homens. Então, o que acontece agora é que isso é devolvido ao Tribunal Distrital. Então, a Suprema Corte diz, sim, podem ter imunidade por atos oficiais, imunidade parcial, seja lá o que isso signifique, porque ninguém sabe definir isso, para atos não oficiais. E caberá a Daniel Tanya Chutkan, do Tribunal Distrital, descobrir o que é oficial e o que não é oficial. Ela está prestes a entrar num pesadelo de tentar descobrir, né, o que é oficial e não é. Porque o presidente dirá que não, aquilo será oficial e haverá uma discussão sobre o que é oficial e aquilo que não é. E será apelado e isso irá direto à Suprema Corte. Então, sim, então é devolvido ao tribunal e primeira instância para distinguir entre conduta oficial e privada. Não? Então, realmente, o que isso significa é que será eventualmente impossível ir a um julgamento antes das eleições de novembro. O que eu quero compartilhar com vocês a Suprema Corte a Corte de Apelações, o Tribunal de Apelações. Vou encerrar isso aqui. Então, essa é a decisão que foi preferida pela Suprema Corte no 1º de julho. O que eu quero levar vocês é a dissensão da Sotomayor. Ela escreveu por volta de 30 páginas, começando aqui na página 67. Vamos descer. E aqui começa a sua dissensão. Juíza Sotomayor, com quem a juíza Kagan e Jackson se juntaram, discorda. Eu vou descer para o final do seu argumento de dissensão. E vamos ler o parágrafo final. Looking beyond the fate of this particular prosecution, the long-term consequences of today's decision are stark. The court effectively creates a law-free zone around the president, upsetting the status quo that has existed since the founding. This new official act's immunity now lies about like a loaded weapon for any president that wishes to place his own interests, his own political survival, or his own financial gain above the interests of the nation.
The President of the United States is the most powerful person in the country and possibly the world. When he uses his official powers in any way, under the majority's reasoning, he now will be insulated from criminal prosecution. Order the Navy's SEAL Team 6 to assassinate a political rival? Immune. Organizes a military coup to hold on to power? Immune. Takes a bribe in exchange for a pardon? Immune, 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 immune. Let the president violate the law. Let him exploit the trappings of his office for personal gain. Let him use his official power for evil ends. Because if he knew that he may one day face liability for breaking the law, he might not be as bold and fearless as we would like him to be. Então, nesse parágrafo, ela resumiu a mensagem da maioria. Então, eles querem que o presidente seja destemido, que ele seja capaz de agir sem preocupar-se se ele vai ser processado ou não. Então, se ele quebrar a lei, infringir a lei, tudo bem, porque talvez ele não vai fazer coisas importantes porque acha que vai ser processado, não? Ela resumindo a mensagem da maioria. Mas ela deu alguns exemplos bastante claros do que poderia acontecer se esses cenários de pesadelo nunca se concretizem e eu rezo que isso não aconteça, o dano foi feito. The relationship between the president and the people he serves has shifted irrevocably. It can't be changed. It's set. In every use of official power, the president is now a king above the law. Vamos parar aqui e vamos marcar julho, que agora temos um rei acima da lei. Above the law. We might just look at. Vamos ao último parágrafo. Nunca na história da República um presidente teve motivos para acreditar que estaria imune a processos criminais se usasse as insígnias do seu cargo para violar a lei criminal. No entanto, daqui para frente, todos os presidentes serão protegidos por essa imunidade. Se o ocupante desse cargo usar indevidamente o poder oficial para obter ganhos pessoais, a lei criminal que todos nós devemos cumprir não oferecerá uma proteção. Com temor pela nossa democracia, dissinto. Então, as cortes não podem proteger o povo, mas estarão aí para proteger o presidente. E, normalmente, nas decisões tem essa expressão final respeitosa, não? Com respeito, dissinto. Aqui não. Ela escreve com temor pela nossa democracia. A gente fala da Ruth Bader Ginsburg e as suas dissensões. Isso não chega nem perto daquilo que a Sotomayor escreveu aqui. Isso é muito drástico o que ela escreveu. Então, o presidente agora é menos como um oficial democraticamente responsável do que como um pequeno imperador. It looks like it's gone. Me dê um momento, eu quero encontrar essa citação. Estou citando do Guardian. I'm quoting from the Guardian. Let me do that. O Guardian tinha um artigo chamado Trump Presidente, da imunidade presidencial,
Isso foi no 1º de julho de 2024. O presidente agora é menos como oficial democraticamente responsável do que como um pequeno imperador, dotado pelo tribunal com um direito abrangente de exercer o poder como achar melhor. Muito parecido com a maneira como o direito divino costumava abençoar as ações dos reis. Não há praticamente nada que ele não tenha permissão de fazer. E você verá que a maioria das fontes de notícias respeitáveis escreveram algo semelhante. Então, só quero dar um contexto histórico. Então, temos Trump contra os Estados Unidos. So we've got Trump versus the USA. E o juiz Roberts, presidente do Supremo Tribunal, Roberts, ele dará sua opinião. E Sotomayor, a juíza Sotomayor, Justice Sotomayor, dará sua dissensão. will give her dissent. E o que Roberts vai citar é um caso judicial chamado Nixon Is a court case called Nixon contra Fitzgerald. v. Fitzgerald. Richard Nixon foi presidente na década de 1960 Richard Nixon e todos vocês devem estar familiarizados com o escândalo de Watergate, que já foi falado neste movimento antes. Mas depois de ele sair do cargo, ele foi processado por alguém. Então, em sua capacidade oficial como comandante em chefe, uma das suas funções oficiais como presidente, ele demitiu alguém. Ele demitiu alguém da Força Aérea. Eu acho que foi Fitzgerald. E eles o processaram depois disso. Eu acho que foi na década de 1980. Então, isso foi até a Suprema Corte. E a Suprema Corte decidiu que ele é imune, porque os presidentes, em sua capacidade oficial, devem ser imunes a ações civis, especialmente se isso fosse para protegê-los de litígios frívolos. Então, ele não cometeu nada criminoso, ele apenas, em sua capacidade como chefe, ele demitiu alguém. Então, os presidentes têm uma certa quantidade de humanidade. Isso foi algo que os fundadores da Constituição discutiram. Estamos cientes de, porque é lá no começo. Então, eles falaram sobre imunidade e sabiam o que estavam fazendo. Eles nunca deram imunidade total ao presidente, eles deram imunidade aos membros do Congresso, sim. Então, temos aqui Fitzgerald, onde ele vai ser para uma corte e ela deixou clara que presidentes, em suas funções oficiais, não tinham que se preocupar em serem processados, serem levados ao tribunal. Então, mas o que mais estava acontecendo naquela época é que havia uma guerra civil, uma espécie de guerra civil. Você teve muitas manifestações contra a guerra do Vietnã. E o que Nixon queria fazer era impedir as manifestações. Então, ele foi questionado sobre isso. E uma citação famosa de Nixon, ele diz, quando um presidente faz algo, isso não é ilegal. E isso ele disse numa entrevista com David Frost, um jornalista da BBC. Isso foi muito chocante na época e é citado frequentemente. Quando um presidente faz algo, isso não é ilegal, porque acontece uma guerra civil, não? Tem esses manifestantes por um lado e eu, no outro lado, no governo América do outro lado. Então, precisamos ser capazes de reagir contra esses manifestantes, não? É claro que isso acaba com a liberdade de expressão, direito de
processos pacíficos, etc. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo quando a Suprema Corte está decidindo sobre a imunidade presidencial. Então, temos duas coisas que eles querem proteger a dignidade do cargo. Eles não querem que os presidentes sejam processados por qualquer Joe Blow, por coisas insignificantes, e querem que o presidente seja capaz de fazer seu trabalho sem ter que se preocupar em ser processado. O comandante em chefe precisa poder contratar e demitir, certo? O que muda o jogo aqui é que demitir alguém da Força Aérea não foi um ato criminoso. Agora estamos falando de algo realmente criminoso. O que Roberts fez, na opinião dele, ele traçou muitas linhas. E é aqui que a confusão onde essa confusão entra, porque o presidente tem atos oficiais, que é o cerne das suas funções. E no lado de fora, não, o que está sendo chamado de perímetro externo, de atos não oficiais. Então, onde você traça a linha entre um ato oficial e um ato não oficial? E esse será o trabalho da Tanya Chutkan, no Tribunal Distrital. Então, se você pensar no poder de perdoar alguém, Sotomayor falou sobre isso e Roberts também, não? Então, 19 de janeiro, um dia antes do presidente não estar mais presidente, ele perdoa as pessoas. Bem, se ele aceitar suborno de alguém para ser perdoado, isso é um ato criminoso, mas ele será imune a isso. E eles falaram sobre isso e disseram sim, sob essa decisão, ele seria imune a esse ato criminoso. Pode ser corrupto, mas os perdões presidenciais estão dentro da sua esfera exclusiva de autoridade. Então, eles nunca podem ser processados. E a juíza Sotomayor confirma essa leitura. Então, se eles estão fora do perímetro oficial, de atos oficiais, então há uma chance de que eles possam ser indiciados. Mas tudo o que o presidente teria que fazer é dizer não, isso foi realmente um ato presidencial. E eu estava agindo de boa fé, tentando proteger o país, tentando proteger o povo. Isso seria passado nos tribunais, acabaria na Suprema Corte. E a Suprema Corte diria sim, é um ato oficial, sim. Então, todas as suas descrições de cargo serão classificadas como oficiais. Então, na prática, o que isso significa é que sempre que o presidente disser que eu estava fazendo isso porque era presidente, ele estará imune. E então, os tribunais discordam, isso vai até a Suprema Corte. Então, isso impedirá que um júri descubra se um presidente cometeu uma série de crimes porque ele manipulou as ferramentas de seu cargo, alegando que ele era presidente ao fazer essas coisas. E ele nunca, jamais enfrentará a responsabilização. Então, essa ideia de conduta oficial versus não oficial, funções principais versus funções de perímetro externo, essas linhas, né, que Roberts traçou, criminal e civil, isso é muito confuso. Em resumo, ele tem imunidade total. Então, quando olhamos para essa história aqui, houve uma mudança fundamental de 30 de junho para 1º de julho. Os Estados Unidos da América são uma esfera totalmente diferente do 1º de julho do que eram em 30 de junho. E esse 1º de julho não é uma história de Donald Trump, é uma história sobre a separação de poderes. Esta é uma mudança estrutural fundamental para a democracia como a América a entendeu no passado. É uma história de separação de poderes. A Suprema Corte reescreveu o poder presidencial. Eles expandiram o poder da presidência. Qualquer coisa além do Nixon teria contemplado. Então, discutimos o caso de Fitzgerald, que foi um ato oficial. Foi, na verdade, um processo
prival, nem tinha nada a ver com ações criminosas. Então, uma questão completamente diferente. É isso que Roberts vai citar aqui, mas as questões são realmente totalmente diferentes do que aconteceu nas eleições de 2020 e 6 de janeiro. Então, você fala aqui sobre processar pessoas por danos monetários, ou fui demitido, perdi meu salário. Estamos falando aqui sobre atos de má-fé, um ato criminoso. Então, a pergunta dos milhões é o que vai acontecer em 6 de janeiro? Então, tudo que ele tem a dizer é que ele estava protegendo a integridade da eleição, que ele estava agindo de boa fé. Mas não há evidência que ele estava agindo de boa fé, mas isso não importa. A evidência não importa. E a Suprema Corte disse que seus motivos não importam. Então, quando for ao tribunal, eles nem devem olhar para os motivos do presidente. Ele apenas é imune, geral. Mesmo ele alega que estava prevenindo alegações de que estava prevenindo fraudes e agindo de boa fé. Teremos que esperar que esse processo judicial ele não terminou ainda, ele está em andamento. Ele está sendo devolvido à tribuna distrital. A Tanya Chutkan tem que decidir o que é oficial, o que não é oficial. Ela precisa discutir isso. A equipe de Trump pode apelar. E, como eu disse, isso vai, então, à Suprema Corte e não haverá decisão antes das eleições de novembro. Então, o público não pode votar nessa questão porque não há resultado. Então, a dissensão de Sotomayor. Roberts cita Nixon versus Fitzgerald e Sotomayor vai citar duas vezes Dobbs contra Jackson, a Organização de Saúde da Mulher de Jackson. E por que ela vai fazer isso? Porque os juízes conservadores usam para chegar às suas conclusões originalismo. Que significa que eles querem levar em conta o texto, história e precedentes. E o que Sotomayor aponta claramente é que quando se trata de Dobbs versus Jackson, isso era o argumento deles, onde a Constituição fala sobre a autonomia das mulheres, os direitos reprodutivos, sobre aborto. Não fala. Não há nada em seu texto. Não podemos obter. Não há história, não há precedentes. Portanto, estamos anulando Roe versus Wade, porque é inconstitucional. Então, esse era o método deles para Dobbs versus Jackson, originalismo. Eles usaram aqui, e quando chegamos a Nixon versus Fitzgerald, eles não usaram de forma alguma. Nixon versus Fitzgerald não podem usar o originalismo porque os fundadores sim falaram sobre a imunidade, não imunidade escrita na Constituição. Eles não podem usar história e texto, o precedente, para a imunidade presidencial geral. Então, aqui em cima, eles não usam isso. E o que ela destaca é que eles só usam isso quando é conveniente.
A história importa para este tribunal apenas quando é conveniente. Eles alegam respeitar a história de texto e precedentes, mas definitivamente não estão fazendo isso nesse caso. Então, qual a única resposta para isso? Como a única maneira de resistir a tudo isso é através de eleições. Uma coisa que surge nessas discussões é 1798, porque em 1798 os Estados Unidos introduziram 4 atos: os Alien e Sedition Acts. Então, o segundo presidente dos Estados Unidos foi John Adams, e ele era um autocrata. Ele acreditava abertamente num governo autoritário e queria silenciar a oposição até a próxima eleição. Então, o que ele disse foi: você sabe, temos essa guerra, não era uma guerra, não, mas chamaram isso de guerra com França, e precisamos parar qualquer crítica contra o governo enquanto estamos em guerra, que foi uma guerra, na verdade. Eles trouxeram essas leis de Alien e Sedition. Então, as leis Alienation e Sedition, o propósito delas era criminalizar as críticas ao próprio John Adams e ao seu governo. E então deportaram não cidadãos, que eram súditos de inimigos estrangeiros, e atacou o cerne da liberdade de expressão e da imprensa livre. Ele queria controlar o debate político até a próxima eleição. Então, seu vice-presidente era Thomas Jefferson. E agora, Thomas Jefferson era o líder do partido da oposição. Então, naquela época, os vice-presidentes eram de um partido diferente. Eram do partido da oposição, que isso mudou, não? Não me lembro quando isso mudou, mas era diferente do que é agora. Então, a única maneira de resolver o problema lá, porque as pessoas eram editores de jornais, eram presas, que a única maneira de resolver isso era ter uma eleição e expulsar John Adams. E Thomas Jefferson se tornou presidente. E ele simplesmente deixou esses atos expirarem. E ele perdoou todos aqueles que foram presos. Então, essa foi a resposta para o problema de 1798. Reconhecemos 1989 como o tempo do fim, e a Guerra da Informação começou. Podemos ver a mesma guerra de informação em 1798 com os Allen e Sedition Acts. E isso está em nosso movimento já há algum tempo. Então, por que estamos trazendo isso à tona? É citado aqui, referenciado aqui, que os criadores da Constituição estavam lidando com a imunidade presidencial no início do país. E a única maneira de resolver esses problemas era por meio da eleição. Tudo bem. Então, quero deixar isso por enquanto. E nós vamos fazer uma pequena revisão nós mesmos. Perdão. Então, apenas observem que queremos marcar julho como os Estados Unidos agora têm um rei que está acima da lei. Vamos voltar para as profecias de Daniel. Isso está no registro público há muito tempo, então vamos apenas percorrer isso rapidamente. Então, as 4 principais profecias de Daniel. Daniel 2, 7, 8 e 11. 7, 8 and 11. Dois, 7, 8, 11. Então, em Daniel 2, temos a cabeça de ouro. So in Daniel 2, we have the head
braços, of gold ombros de prata, will go arms, barriga, shoulders of silver, coxas de belly, bronze, thighs, pernas de ferro, brass, pés, legs of iron, ferro e barro. feet, Daniel iron and 7, clay. leão, urso, Daniel 7, leopardo, lion, bear, leopard, uma besta não descrita, ou como Apocalipse diria, um dragão, e or pés as the 9 book of Revelation would say, de a barro. dragon, Perdão, feet, ferro e nine of barro. clay, horns. Chifres, Daniel 8. Podemos Daniel colocar um 8, boi ali, mas vamos we colocar can put an aqui ox there. um carneiro, Let's um just go with bode, what's there. So we've got a ram, chifre pequeno, he-goat, e sabemos que temos o masculino e little horn, feminino nos chifres. and we know that we've got masculine Daniel and feminine 11, in the horns. Rei do Norte, Daniel 11, Rei do Norte, King of the North, Rei do Norte. King of the North. King of Então, the quando North. voltamos para Daniel 2, sabemos que estamos seguindo o So when we tema. go back to Daniel chapter 2, Um tema. E qual o nosso tema know de that we're capítulo following a 2? theme. Daniel 2. and what's our theme of Daniel chapter Tu, 2? ó Nabucodonosor, és esta cabeça de Thou, ouro, O e Nebuchadnezzar, depois de art ti se this levantará outro head reino. of Então, gold, o que temos and aqui after é um thee rei shall arise another e kingdom. um So what reino. we have here is a king and a Daniel kingdom. 7, política. Daniel 8, Daniel 7, politics. religião. Daniel 8, Daniel 11, um, o propósito deles. O religion. propósito do Rei do Daniel Norte. 11 Tudo bem. is their Então, purpose. tivemos discussões em nossa última reunião campal, a campal que foi feito na Austrália, em Aries Inlet, quando estávamos discutindo patriarcado e terminologia. E aí surgiu o assunto sobre reis. E não chegamos a nenhuma conclusão sobre linguagem inclusiva, etc. Mas vamos apenas considerar essas profecias de Daniel, porque isso representa a antítese do que vemos em Daniel 2. Vemos uma montanha em Daniel 2, e da montanha sai uma pedra. E se usarmos a metodologia de parábola, sabemos que Daniel nos diz claramente que nos dias desses reis, Deus vai estabelecer outro reino. Então, isso aqui é um reino. O que ele tem que ter? Tem que ter um rei. Então, este é um rei e um reino. Então, qual é a diferença, então, entre este rei e seu reino e esses reis e os reinos? O que caracteriza o rei que escrevemos no outro lado do quadro para Júlio? Esse rei está acima da lei. O que vai caracterizar esse rei? Esse rei. Igualdade perante a lei. Quando consideramos Jesus Cristo, Deus encarnou como ser humano e veio como um menino. Ele era um homem e foi reconhecido como rei. Os três magos, eles vieram e o adoraram como rei. Então, por que isso não é patriarcal? Isso é porque está sob a lei. E Paulo nos diz
no livro de Gálatas, ele nasceu sob a lei. Essa lei não é apenas a lei de hereditariedade, ele estava sujeito à lei, assim como todos os seus súditos. Ele está sujeito à mesma lei do que todo o seu reino. E esse é o seu ministério na Terra. E se esses 3 anos e meio que ele andou na Terra como líder do movimento, ele estava sujeito à lei. Então, este rei e reino estão sujeitos à lei, estão sob a lei, não acima da lei. Então, isso sugere que é perfeitamente lógico, perfeitamente bem, que tenhamos um líder masculino do movimento, desde que ele esteja sob a lei. Isso também valida o fato de que temos os votos. Temos um documento vivo, né, sobre os votos, que dá mais compreensão sobre as nossas leis. E dizemos que sobre qual lei estamos, nós dizemos os 10 mandamentos, mas se somamos tudo, estamos sob a lei da regra de ouro, que é realmente o que os resume. E sob essa lei, podemos ver igualdade em todos os nossos relacionamentos. Então, uma vez que um rei se torna acima da lei, então apenas é uma consequência natural que as coisas são questões de igualdade serão revertidas. Então, aqui vai outro pensamento. Este rei e reino estão sob a lei. E isso é que torna tão diferentes, porque se comporta de forma diferente, porque pensa de forma diferente, porque seu propósito é diferente. Mas o que isso faz? A montanha não percebe, mas está acima da lei. Ela não age, não acredita, não crê. E sim, está acima da lei. Só um minutinho. Não vou tomar o tempo para resumir o que eu fiz. Talvez um pouco deveria resumir. Então, nós fomos para... Vamos para julho. Eu acho que o ponto que eu queria fazer foi mostrar como o dia 18 de julho foi muito significativo, mas todos os eventos de julho têm alguma conexão com Júlio César e a mudança que está acontecendo na América. Vemos no 1º de julho que o presidente agora tem imunidade geral em seus atos oficiais e parte dos seus atos não oficiais, seja lá o que signifique. E então, 18 de julho, foi coroado como o candidato, não? E sabemos que ele finalmente será presidente dos Estados Unidos. Então, eu só queria, para o propósito desse estudo, o propósito foi mostrar que o sexismo pode ser visto, sim, através desses eventos significativos de julho. Vivemos isso na decisão de 1º de julho, as decisões que levaram a isso por 7 mulheres muito capazes, que sabem ler e entender a Constituição e aplicá-la, mas elas foram anuladas pelos juízes conservadores, e que a dissensão de Sotomayor, realmente, se você tiver a chance de ler, tem 30 páginas. Ela cita Dobbs contra Jackson 2 vezes na dissensão, explicando a metodologia errada que está sendo usada, porque como eles podem dizer que não podemos tomar decisões sobre os direitos reprodutivos das mulheres, isso não é nosso direito, como não se encontra na Constituição. Não, vamos passar isso para os estados, e ao mesmo tempo, numa decisão tão importante sobre a imunidade presidencial, podem sair e simplesmente desconsiderar totalmente a história e precedentes e texto para engrandecer esse poder presidencial. Então, vamos encerrar com oração. Querido Deus, no céu, vivemos através de tempos incríveis. Sabemos que há muito mais por vir. A lei dominical é apenas Boston, é apenas o começo
as coisas vão escalar conforme levamos ao autoclamor. Nos ajuda a entender que aconteceu nessa história, não apenas para caminhar por ela de olhos fechados, mas estudá-la para enxergar o sexismo onde ele está, para estar ciente onde direitos estão sendo pisoteados. Então, oramos por um aumento de conhecimentos sobre este assunto e também correção onde elas são necessárias. Ajude-nos a seguir em frente positivamente enquanto enfrentamos os eventos de amanhã. E pedimos por uma bênção para acampar na Europa e pedimos em nome de Jesus. Amém. And we ask in Jesus' name. Amen.